Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Chegou a hora de você aprender a instalar uma das mais importantes distribuições Linux do mundo, o OpenSUSE. Esse conteúdo chega até você com o apoio da HostGator. HostGator, o seu site sempre no ar e pelo melhor custo-benefício. Eu não sei se você já conhece o OpenSUSE, mas tem um vídeo bem antigo aqui do canal, onde fiz uma review completa de tudo que existe no OpenSUSE, especialmente mostrando o YaST, né, uma das ferramentas de maior diferenciação. No vídeo de hoje a gente não vai fazer uma review do OpenSUSE, a gente vai aprender a instalar ele primeiro, para depois a gente poder fazer uma análise aí das ferramentas que ele traz para você em um vídeo futuro. Então, pega o seu café, que a vinheta vem aí e a gente vai começar a destrinchar o camaleão. Bom pessoal, antes de mais nada, nós vamos aprender a baixar o OpenSUSE. É bom que você saiba que existe uma variação. Existe o OpenSUSE, como você pode ver aqui, e existe também o SUSE. É tipo Red Hat e Fedora, sabe? É mais ou menos nesse sentido que a coisa funciona. A SUSE é uma empresa que a gente tem uma ótima relação há bastante tempo com os caras lá da empresa. A gente já teve algumas entrevistas aqui no canal, inclusive com o pessoal da SUSE. E é realmente uma das grandes empresas, talvez junto com a própria Red Hat, que eu já mencionei, com a Canonical, no ramo de sistemas, ou melhor, de empresas que focam exclusivamente em Linux, que têm distribuições assim e atendem o mercado. Hoje em dia existem outros players grandes, aí, a Amazon, a própria Microsoft, que não são empresas de Linux, por assim dizer, né? Mas trabalham com Linux também hoje em dia. O que a gente vai baixar é o OpenSUSE, porque as soluções da SUSE elas são pagas e o que a gente vai fazer agora é baixar uma versão grátis, por assim dizer, mas que é baseada justamente nessa versão paga. É basicamente a mesma coisa, como eu falei, é no mesmo sentido de Red Hat e Fedora, né, que você tem. Com a diferença de que aqui a gente tem duas vertentes, como você pode ver, esse aqui é o site do OpenSUSE, você tem a versão Tumbleweed e tem a versão Leap. Basicamente, a diferença entre elas é que uma é Rolling Release e a outra é Fixed Release. Se você não sabe a diferença entre Rolling Release e Fixed Release, confira o vídeo que tem aqui no canal, onde eu explico sobre esses dois formatos de desenvolvimento e aí você pode aí tirar suas dúvidas a respeito do assunto. Mas basicamente, Tumbleweed seria uma versão entre aspas infinita, o próprio logo tenta meio que dar essa noção. Você instala uma vez e vai atualizando. Um exemplo de outra distribuição que é Rolling Release é o Manjaro ou o Arch Linux, né, na distribuição na qual ele se baseia. O próprio Deepin é uma distribuição Rolling Release. Mas existe um outro termo cunhado dentro do Rolling Release que é Bleeding Edge. Você pode ser Rolling Release se você nunca lança novas versões e só vai atualizando. Isso significa que você é Rolling Release. Mas Rolling Release e Bleeding Edge significa que você, além de fazer esse sistema de lançamentos, também possui sempre as versões mais recentes dos pacotes. É meio nesse sentido que o Tumbleweed vai. Já o Leap, ele é mais estável, como se fosse uma versão LTS do Ubuntu, né? Para fazer uma comparação para a galera que conhece mais o Ubuntu do OpenSUSE, podendo ser considerado ou até comparado em estabilidade para se usar em servidores ou coisas assim ao Debian, na minha opinião. O Debian continua sendo uma rocha firme e sólida, mas o Leap também é muito bom para esse tipo de finalidade. Não é à toa que ele se baseia nas soluções Enterprise da própria SUSE, né? Então aqui a gente vai escolher qual você quer baixar, né? Você pode instalar o Leap, você pode instalar o Tumbleweed. Provavelmente você vai ter... É possível, né, que você tenha mais problemas com a versão Tumbleweed, por ter pacotes mais recentes, menos estáveis do que a versão Leap. Do mesmo jeito que seria no Ubuntu, né, as versões que são mais novas, elas são geralmente mais bugadas que as LTS. A gente vai baixar a Leap, a instalação não muda praticamente nada, né? Você vem aqui em Install Leap ou Install Tumbleweed, você escolhe, eu vou no Leap aqui. Ao clicar aqui a gente vai ser redirecionado para a página de download, onde nós temos algumas opções também. Tem o modo de instalação e tem o modo que é live também. Você pode escolher com uma interface específica. Você quer GNOME, você quer KDE, você quer só o Rescue, Live CD, aqui você também pode baixar. Repare que a arquitetura é só 64 bits. Ou você pode baixar a imagem de DVD, que assim como o Debian, quando você baixa aquela imagem completa, mais gordinha, permite que você instale a interface que você quiser durante a instalação.
além de te fornecer vários pacotes extras offline, tradução, essas coisas assim. E também tem a imagem via rede, seria equivalente ao net install do Debian ou o Ubuntu Minimal, alguma coisa nesse sentido. Leia aqui os dados se você tiver alguma dúvida, a documentação, que está tudo aqui no site bonitinho. Mas eu vou baixar essa versão de imagem do DVD, que é a versão mais completona, até para vocês verem todas as possibilidades que o instalador oferece. Você pode baixar pelo link direto, você pode escolher um outro mirror aqui e tal. Essa versão mais recente, 15 do Leap, que foi lançada, não foi lançada há tanto tempo assim, você pode baixar versões mais antigas aqui. E se eu não me engano, o OpenSUSE ele tem suporte de 3 anos. Tá? Então o Ubuntu tem 5, o OpenSUSE tem 3, o que eu diria que é uma boa quantidade de tempo até, né? Você provavelmente não vai ficar com um sistema único durante 3 anos, são raras as pessoas que se mantêm aí, por mais que elas existam. Antes de partir para a instalação, eu quero mencionar para vocês que o meu amigo Renato, do Oficina do Tux, do FastOS, fez uma sequência de vídeos a respeito do OpenSUSE, mostrando os processos de instalação de codecs, esse tipo de coisa assim, contando um pouco da experiência dele, fez até alguns testes em jogos e tal. Não saiu nada super diferente em termos de games assim em relação a outras distros, como o Fedora que ele geralmente usa, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Eu acho que se você se interessar pelo OpenSUSE é uma coisa interessante de você analisar. Eu baixei aqui através do link direto via wget. Tá aqui a minha ISO, inclusive, ó, OpenSUSE Leap 15 DVD x86_64. É uma ISO grande, realmente, você pode ver pelo tamanho que ela tem aqui. E vamos abrir aqui o VirtualBox para você acompanhar a instalação junto comigo. Ó. Eu já tinha uma ISO, uma versão do OpenSUSE que eu apaguei aqui, então eu vou fazer uma instalação nova, OpenSUSE 15 Leap, vou colocar assim. Linux, OpenSUSE 64 bits, tá beleza. Vou colocar aqui 4 GB. Eu vou deixar dessa vez o meu processo de criação da máquina virtual, porque várias pessoas já pediram para fazer vídeo a respeito do VirtualBox, que é uma coisa que eu uso bastante para mostrar sistemas aqui para vocês, ou para mostrar alguma ferramenta específica e tal, ou que eu uso para poder tirar print para os artigos do blog, esse tipo de coisa. Então talvez seja interessante vocês verem como é o meu processo de criação, né? Eu vou criar um disco virtual de 500. Aqui nas configurações e aqui em sistema em processador eu vou colocar 4 núcleos para essa máquina aqui. Em monitor eu vou aumentar a memória de vídeo e habilitar o 3D. E aqui em armazenamento, na unidade de disco, a gente seleciona aqui o OpenSUSE. Ele tem um visual não tão legal assim, né? E é basicamente isso. Você poderia adicionar pastas compartilhadas, entre outras coisas, mas não é o foco do vídeo de hoje. Vamos dar um play aqui no OpenSUSE, então. Pode ver aí que ele já tá carregando. E aqui logo de cara você tem Boot from Hard Disk, aqui é a primeira opção. Ou seja, para continuar dando boot a partir do que você já tiver no seu disco rígido. A instalação é a segunda opção. Você pode fazer o upgrade nessa terceira opção. E aqui em More você tem o modo de recuperação, o Boot Linux System, o Media Sun Check, né? E o Memory Test, o MemTest, você pode rodar por aqui também. Você também pode mudar ali embaixo, observe pelas teclinhas que aparecem, F1, F2, F3 e tal. Se você quiser mudar a linguagem, por exemplo, aperta F2 e aí você vai ter aqui português do Brasil. Ó, e aí talvez você entenda um pouco melhor. Vamos em instalação, então. Como eu mudei o idioma aqui, provavelmente algumas coisas já vão ficar em português também. Se você não mudar, vai estar em inglês, mas isso não é necessariamente um problema, né? Bom, pessoal, essa aqui é a primeira tela do instalador. Ele vai fazer uma instalação e tal, vai fazer uma verificação. Como a gente mudou o idioma lá no início, ele foi buscar o idioma do instalador e tal também. E a primeira coisa que a gente tem é uma licença, né? Eu sei que as pessoas que instalam Linux geralmente não estão acostumadas a ler licenças de software, mas até mesmo o software livre tem licenças, né? Por mais que ela seja copyleft, muitas vezes, existe uma licença. E o pessoal do SUSE costuma colocar aqui, olha só, você tem aqui, você pode ler ela normal. Aqui tem um lugar para você fazer o teste do teclado, para ver se as teclas já estão funcionando certinho. Você pode mudar o mapa do teclado também e o idioma aqui, caso você queira. Tem até as licenças da tradução. É um sistema muito sério, um sistema muito robusto.
E aqui a gente não tem nada a fazer a não ser cancelar, caso você não concorde com as licenças do OpenSUSE, ou prosseguir, caso você concorde e queira fazer a instalação. Então ele vai fazer uma análise de hardware também. Ao mesmo tempo que você vai selecionando as coisas que você quer, você vai analisando, o próprio instalador vai analisando quais os hardwares que você tem para configurar para você. Aqui a gente tem, por favor, selecione o ambiente, o que você quer usar, KDE, GNOME, você quer um servidor, você quer personalizar de repente, você quer configurar os repositórios online para ter uma lista de pacotes maior ou de opções maior. Veja que por padrão ele está com 4 repositórios ativos, atualização, OSS, non-OSS e mais um outro repositório de atualização non-OSS. O que é OSS, non-OSS? Software livre, não software livre seria basicamente, né? OSS seria Open Source Software, provavelmente. Eu vou cancelar aqui, a gente volta para a tela anterior. Eu vou selecionar o KDE Plasma. Vamos avançar aqui para o próximo. Nessa nova seção aqui a gente vai ter o particionamento do OpenSUSE. Então aqui ele já vai te dar uma sugestão. Ele vai criar já a partição em GPT, que é uma coisa interessante, né? E veja que ele prefere utilizar sistemas de arquivos não tão comuns do mundo DEB, por assim dizer. O BetterFS para o barra, o XFS para o barra home, e veja que ele está sugerindo também a criação aqui de uma partição de 8 MB, que seria a partição de UEFI, né, da BIOS, de boot, e nós temos também aqui quase 4 GB, que seria o swap, beleza? Essa aqui é a configuração guiada, é a sugestão que ele faz. Como eu estou com um disco virtual de 500, simulando um HD de 500 GB mais ou menos, e ele não tem nada instalado, essa configuração que ele acabou de colocar é uma configuração muito boa e adequada. Você vê que ele colocou 40 GB para o barra apenas, né? E o restante aqui, quase todo o restante para o barra home. Realmente 40 GB é o suficiente para você ter o mínimo para o barra home, né? A maior parte das aplicações não ocupa tanto espaço nesse segmento, a menos que você use muitos Flatpaks, por exemplo, ou muitos snaps que se instalem dentro do barra, né? Caso contrário, uma partição de 40 GB dá e sobra. Antigamente até tinham me questionado se, nossa, 40 GB não é pouco? Enfim, não é pouco, é bem o suficiente, tanto é que os instaladores das distros colocam isso meio que como padrão do mínimo, né? Você pode aumentar se você precisar de mais, claro, mas a maior parte dos seus arquivos vai ficar dentro da sua home, sem sombra de dúvidas. E separar elas em barra e barra home, independente do sistema de arquivos que você use, é uma forma inteligente de você conseguir fazer atualizações ou mudar até de distribuição sem precisar formatar a sua home, sem precisar fazer backup de todos os seus dados, desde que você use o mesmo usuário na instalação nova e o mesmo sistema de arquivos. É bem interessante. Mas se você não estiver satisfeito com a sugestão que o OpenSUSE te der aqui por qualquer motivo, você pode vir aqui em particionador avançado. E aqui ele vai te dar duas opções. Você pode iniciar com a proposta atual, ou seja, você vai para o particionador avançado com esses dados aqui, ou você vai iniciar com as partições existentes. Se a sua intenção é fazer um dual boot, é interessante iniciar com as partições existentes para que você não tenha esse problema. Veja como o particionador do OpenSUSE é um pouco mais avançado do que o do Ubuntu, por exemplo. Aqui você consegue configurar RAID até se você quiser, ou sistemas de servidor, né, servidores de arquivos, se você quiser também. Então aqui você seleciona o seu disco, que é aquele meu disco de 500. Você pode reexaminar os dispositivos. Ele não encontrou o disco que eu queria. Manda reexaminar aqui para ver se ele realmente encontrou todas as coisas. Você pode importar os pontos de montagem. Se já existiu uma instalação de Linux na sua máquina, assim ele vai mostrar onde está o barra, onde está o barra home, onde está o barra boot, onde está a swap e assim por diante. Mas se não for o caso, você pode configurar novos discos aqui. Dando 2 cliques aqui nesse volume ou clicando aqui em SDA, você vai para a parte do particionamento em si. Então eu tenho aqui, na verdade, 500 GB que não estão particionados. Vocês viram que eu criei na máquina virtual. A gente adiciona e aqui você define qual será o tamanho dessa partição. Eu quero ela com o barra todo incluso em uma unidade apenas, em uma partição apenas. Eu quero dividir ele também, o tamanho personalizado, o tamanho máximo, enfim.
A gente pode marcar assim, por exemplo, para você ver como ficaria. E você vai dizer para que vai servir essa partição. Vai ser uma partição de EFI e boot, vai ser uma partição não formatada, vai ser swap, vai ser onde está o sistema operacional, vai ser onde está os arquivos e as aplicações. Então eu vou dizer que vai ser onde está o sistema operacional. Próximo, eu digo qual é o sistema de arquivos que eu quero. Tem o ext4 aqui, caso você queira usar também, mas o padrão do OpenSUSE é o BetterFS. Você também pode colocar aqui /home, /var, /temp, enfim, se você quiser que essa partição seja para algo específico. Mas como eu disse antes que essa partição, disse para o instalador que essa partição seria uma partição do sistema, eu preciso deixar o / aqui nesse caso. Eu também posso editar as opções do fstab, que é o arquivo de configuração dos discos e das partições, dos pontos de montagem do Linux, né? Dá para fazer tudo por aqui. E você pode encriptar também aqui o dispositivo, encriptar o disco. Você também pode dizer que é um sistema de arquivos nativo de Linux, ou vai ser uma partição reservada da Microsoft. Enfim, tem muitas opções que você pode explorar por aqui. Você também pode não formatar o dispositivo, ou seja, só criar a partição e não formatar ele. Não faz sentido nesse caso, mas é uma das opções que você tem aí. Então, mais uma vez aqui BTRFS, mount point aqui no /. Você pode habilitar ou desabilitar as snapshots também. Eu não vou botar em criptografar para criptografar aqui o dispositivo e a gente avança. E aí você vai ver que agora eu tenho uma partição de 500 que vai ser formatada com BTRFS e o ponto de montagem é o /, certo? Que é basicamente aqui o resumo que a gente tem agora. Se eu não quiser isso aqui, eu posso remover ou redimensionar essa partição. Então, eu posso redimensionar essa partição. Ela tem agora 500 GB, o tamanho mínimo que eu posso colocar é 256 MB. E eu vou colocar o tamanho personalizado aqui. Eu quero que essa partição de 500 ela tenha 40 GB. Então, próximo. E o redimensionamento aqui foi feito. Mas agora eu tenho espaço sobrando, como você deve ter percebido aqui. Eu tenho 460 não particionado. Então eu vou adicionar uma nova partição agora. Vou pegar todo o restante, né, que eu tinha aqui. Tamanho personalizado, o tamanho máximo total. Na verdade eu vou diminuir alguns gigas, eu vou deixar uns 4 gigas faltando. Eu tenho 459,99, seria 460 praticamente, né? Então eu vou deixar aqui 456 GB. Próximo. E esse aqui vai ser a minha home agora. Antes eu tinha uma partição inteira, agora eu diminuí ela para 40, deixando o / lá. Agora eu vou ter uma partição menor que vai servir de home. Então eu vou colocar essa opção Data and ESAV Applications, vou avançar. Pode ser o XFCS, pode ser o BetterFS também, pode ser ext4, vai de você, o que você quiser. Eu vou deixar o padrão do OpenSUSE mais uma vez. Mais uma vez ele é nativo do sistema. E agora aqui no Mount Point eu vou colocar Home. Ele mesmo colocou, na verdade, o instalador é bem inteligente, apesar de ser um pouco mais complexo. Você vê que eu estou criando aquela instalação que ele tinha me sugerido manualmente agora. E eu ainda tenho aqui no restolho, esse azulzinho aqui, que é uma partição que tem uns 4 GB mais ou menos, que eu posso utilizar de swap. Tá vendo que ele está aqui? Então eu vou avançar. E esse aqui vai ser um swap. Então, próximo. E aqui está swap, mount point swap, não tem nada mais para mexer, próximo. Pronto, aqui eu tenho o swap, eu só não criei a minha partição de boot. Então, putz, eu esqueci de criar minha partição de boot, da onde que eu vou tirar isso? Eu acho que o lugar mais próprio para você tirar é da sua home, né? Você precisa de pouca coisa ali, são 10 MB, já dá o suficiente. Eu vou deixar uns 20, então eu vou editar essa partição ou redimensionar, eu vou redimensionar a minha partição. E eu vou colocar aqui no tamanho personalizado, eu vou colocar 455,98, beleza? Assim, próximo. E agora sobrou um restolho lá, bem pouca coisa, 21 MB, mas que deve ser o suficiente para o meu /boot. A questão aqui é, dentro do /boot às vezes ficam as versões do kernel, então você vai ter que limpar essa partição caso ela fique lotada, né? Às vezes pode acontecer. Então você pode optar por deixar o espaço maior, ou daí limpar os kernels antigos quando você instalar alguma versão nova. E nesse caso aqui vai ser uma partição EFI boot.
E aqui a gente avança, fat/boot/refi e é isso aí. Então a gente meio que recriou o que ele tinha sugerido antes, beleza? Você pode apagar ou redimensionar os tamanhos, mudar o sistema de arquivos, basta clicar no que você quiser, clicar em editar. Eu não quero usar XFS, eu sempre usei XT4. Ok, vai aqui e muda para XT4 e aqui você vai ter XT4. Ao clicar em aceitar, esse particionamento vai ser avançado, beleza? Eu vou cancelar aqui e a gente volta para aquele modo guiado. O particionamento sugerido, você pode ver que ele colocava até menos aqui do que eu coloquei lá. Ele colocava 8, eu coloquei 20, 21, né? Aqui a gente também tem a configuração guiada, ou seja, ele vai te fazendo algumas perguntas e você vai respondendo se quer ou não ativar certas coisas. Então aqui a gente pode seguir com esse particionamento ou aqui ir na guiada. Você quer habilitar a criptografia de disco ou suporte a LVM, que seria mais interessante em servidor até. Se você habilitar a criptografia, você vai ter que colocar uma senha. Se você não quiser, é só vir aqui em próximo. Então fica fácil, né? Vai ser uma partição barra e home separadas. Você escolhe aqui qual sistema de arquivo que cada um vai ter, ok? Você também pode propor uma partição swap separada para aumentar o tamanho de RAM para suspensão, né? Então uns 4 GB, alguma coisa assim. Se você tem uma grande quantidade de RAM, hoje em dia, dependendo de como você trabalhe, talvez não seja tão necessário, né? Mas swap sempre é útil. A área de troca ali sempre pode ser útil, por mais que você tenha muita memória, especialmente se você for trabalhar com edição de vídeo. Edição de vídeo, na minha experiência, consome bastante recurso e é sempre interessante ter uma quantidade razoável de swap. Eu particularmente uso uns 4 GB no meu computador de edição, sendo que ele tem 16 GB de RAM, beleza? Independente aquilo que você escolher, então, próximo. E aí voltamos mais uma vez para aquela parte que na verdade não mudou absolutamente nada porque eu não fiz nenhuma alteração. Mas você viu agora aqui como é ir para o modo avançado, você viu agora como é ir para a configuração guiada. Tá bom assim do jeito que você quer? Já conseguiu configurar do jeito que você queria? Próximo. Aqui ele já detectou o fuso horário que eu estou utilizando, que é o fuso horário aqui de São Paulo, beleza? Mas você pode colocar qualquer lugar aqui que você queira. E qualquer cidade também de dentro do Brasil que represente um dos fusos horários. Eu estou no Rio Grande do Sul, mas o fuso horário é o mesmo de São Paulo. Então tá correto aí, tá tranquilo. Você pode conferir inclusive a data e a hora que ele iria configurar aqui e conferir no seu próprio sistema, né? Ver se está ok, ver no celular aí, sei lá. Mas provavelmente ele vai estar certinho se você tiver conexão com a internet. Aqui em outras configurações você também pode ver da onde ele está puxando as informações ou configurar, no caso aqui, a data e a hora manualmente. A gente aceita aqui. Você vê que o Yast aqui já está se acusando, né? Tá tudo certo. Próximo. Nessa parte é simples de entender, é parecido com outras distros. Você vai criar o seu nome de usuário, por exemplo, de Linux. Você pode colocar o seu nome maiúsculo, se você quiser aqui. Mas o nome do usuário sempre precisa ser assim, minúsculo. E a senha, você inventa aí uma senha que você ache boa, né? Lembra aquele lance de caracteres especiais, números e tal. Essa senha pode ser usada para administrador de sistema. É a senha que você vai utilizar quando abrir algum aplicativo, pedir a senha de root, por exemplo. É a senha que você pode usar com sudo. Se você marcar essa opção, sim. E se você quiser fazer login automático, ou seja, sem passar pela tela de login, você também deixa marcada essa opção. Repare que ambas são padrões. Você pode desmarcar essa aqui para que você possa fazer login quando o computador ligar. Eu acho até interessante ter essa funcionalidade aqui, mas mais uma vez é pessoal. Você também pode ignorar a criação de usuário, mas daí você vai ter que fazer isso depois. É algum passo a mais que você não precisaria fazer, né? Próximo. Bom, nessa tela meio que você vê um resumão de tudo que você configurou e que você ainda pode, na verdade, fazer algumas modificações, ó. Você pode observar aqui em software qual é o produto que vai ser instalado, ou qual o sistema, né? OpenSUSE LEAP 15, tipo de sistema, área de trabalho KDE Plasma, com os padrões, a base do sistema, o Enhanced Base System, o AppArmor, o KDE Plasma 5, né? O YAST, Software Management, Multimídia, Office, Fontes, o X-Window System, né? Graphics, Games, e o tamanho dos pacotes a instalar é 5 GB, ou seja,
vai ficar gordinho aí o seu sistema de acordo com o que você configurou, de acordo com o que a gente configurou. O modo gráfico é o destino padrão do Systemd, e você também pode fazer configurações do sistema e hardware aqui, olha só que interessante. Ele vai fazer uma detecção do hardware, e quando eu digo hardware é tudo, som, mouse, teclado, placa de vídeo, placa de rede, próprio monitor, enfim. Ele meio que te deu um resumo de tudo que está acontecendo aqui, e você pode fazer configurações no kernel antes de fazer a instalação, caso você ache necessário. Eu não tenho nada para modificar aqui, até porque no VirtualBox dificilmente vai dar algum tipo de problema. Na verdade, no seu PC dificilmente vai dar algum tipo de problema. Mas é bom que você saiba que existe essa opção, né, no próprio instalador. E tem uns extras aqui que é meio que opcional também. Firewall e SSH. O SSH é desabilitado por padrão. É uma medida até de segurança, mas se você quiser operar o seu computador remotamente, é algo interessante você habilitar. Do mesmo jeito que as portas SSH são bloqueadas por padrão, justamente por questão de segurança, e o firewall será habilitado por padrão, o que, mais uma vez, é uma medida de segurança. Se você não quiser o firewall, você pode desabilitar e aí ele está desabilitado. Então você pode habilitar de volta. É só clicar aqui nos nomezinhos em verde, né? Você pode instalar o código de boot no MBR, não instalar. Não instalar o código de boot na partição /boot, e aí você pode dizer instalar. Então são coisas que você escolhe. Depois que você selecionou tudo que você queria, se está tudo do seu agrado, mais uma vez, é só clicar no botão instalar, confirmar a instalação. As informações necessárias para a instalação básica estão completas. Se você continuar agora, as partições no seu disco rígido serão modificadas de acordo com as configurações de instalação dos diálogos anteriores. Volte e verifique as configurações se você não tem certeza. Apenas um aviso, então, instalar. E agora a gente vai ter que aguardar. Basicamente é isso, né? Ele vai ter todo o processo aqui de instalação. É interessante aqui que você vê que ele pega da mídia, né, do OpenSUSE. Ele disse que ia ter que instalar 5 GB e você vê quantos gigas faltam, né? Quais são os pacotes que ele está instalando aqui. Bem interessante. Uma coisa legal para você ler enquanto você faz a instalação é as notas da versão do OpenSUSE Leap. Você vê aqui, então, tudo em português. Resumo: o OpenSUSE Leap é um sistema operacional livre baseado em Linux para o seu PC, laptop ou servidor. Você pode navegar na internet, gerenciar seus e-mails e fotos, fazer seu trabalho de escritório, reproduzir vídeos ou músicas e divertir-se. As notas de lançamento estão em constante desenvolvimento. Para saber as últimas atualizações, veja a versão online lá em doc.opensuse.org/release-notes. As notas de lançamento em inglês são atualizadas sempre que necessário. Versões traduzidas em outros idiomas podem estar temporariamente incompletas, enfim. Aí tem dúvidas sobre a instalação, o servidor transicional, que era uma das opções lá que a gente tinha, né, para fazer, a instalação do sistema básico, enfim. A documentação do OpenSUSE é engraçado, né, porque no Brasil o OpenSUSE não é tão utilizado assim por pessoas de forma geral, mas mesmo em português é uma das distribuições que tem uma das mais ricas documentações que você vai encontrar, junto aí talvez com o Debian e o Ubuntu, né, e os derivados aí e tal. É muito interessante, é um sistema muito robusto, né, é uma das grandes distros ao lado de Slackware, Debian e Red Hat, talvez uma das primordiais assim do mundo Linux, e não é baseado em nenhuma outra. O OpenSUSE, na verdade, já foi, né, lá nos seus primórdios, mas é uma distribuição sólida e que anda pelas próprias pernas, não é baseada em alguma outra distro famosa. Eu vi que teve alguém que perguntou esses dias aí no canal em qual distro que o OpenSUSE era baseado, se era Red Hat, se era Debian. Na verdade, ele usa RPM, né, do mesmo jeito que o Red Hat usa, mas ele não é baseado no Red Hat. Então, ele usa o mesmo pacote, o mesmo tipo de pacote, mas pacotes feitos para o SUSE não são necessariamente compatíveis com Red Hat ou Fedora. Bom, agora só nos resta esperar, vai levar um tempinho aqui. Essa instalação que eu optei por fazer aqui é uma das maiores que tem, né? O KDE é gigantesco e vem com um monte de aplicações extras aí junto. Uma instalação das maiores, o OpenSUSE pode ser muito mais enxuto do que isso, mas a ideia justamente era mostrar como é o todo, né? Depois de enxugar fica mais fácil, enfim. Então eu vou cortar diretamente para o final da instalação e depois a gente continua, beleza?
Depois de finalizar a instalação, a gente vem para essa tela aqui de reinicialização, ele conta alguns segundos, você pode dar OK para agilizar o processo, mas ele faz automaticamente. Então agora, teoricamente, o nosso SUSE aqui já está instalado. Tá? Como eu não tirei o CD do drive, ele volta de novo para a tela de instalação, mas a gente pode dar boot from hard disk e aí já vai funcionar. Mas eu vou fechar aqui. Opa, na verdade eu não queria suspender a máquina, deixa eu ligar ela de novo aqui. Eu queria desligar a máquina. Desligar a máquina. E aí eu vou aqui em configurações, armazenamento e removo lá o disco. Dou um OK, assim se eu precisar eu posso instalar os adicionais de convidado. Agora eu vou dar play aqui na máquina virtual novamente. É assim que aparece o OpenSUSE, ele tem uma contagem ali também, né? Como você deve ter reparado logo no início, alguns segundos, tipo 10 segundos para iniciar o Groove. Esse é o Groove bonitão, né, do OpenSUSE. Você pode entrar em Command Line apertando C, ou você pode apertar E para editar as entradas do kernel, como todas as distros praticamente. Aqui você também tem as opções avançadas, você pode ver que ele está usando o kernel 4.12 aqui, tá bem? Temos também aqui iniciar o bootloader for read-only snapshot. É uma das opções extras que o OpenSUSE tem. Mas se você quiser iniciar o sistema apenas, já que a gente acabou de terminar a instalação, OpenSUSE lib 15, enter aqui. Ele vai carregar aí o nosso kernel Linux. E agora é só a gente aguardar o boot. Mesmo no VirtualBox, ó, ele mostra essa animaçãozinha, que legal, da inicialização do SUSE. É uma distribuição realmente muito bacana. Roda muito bem com KDE. Você pode usar com outros ambientes também, mas o pessoal sempre disse, né, há muito tempo que o KDE tem um tratamento especial no OpenSUSE, e talvez junto com o Manjaro e com o KDE Neon sejam as distros com o KDE mais bem tratado. Assim. O KDE Neon e o Kubuntu estão muito próximos, então dá para incluir o Kubuntu aí. Eu diria que seriam hoje talvez as 4 distribuições com KDE mais bacanas, que eu mais gosto ou menos. Manjaro, SUSE, KDE Neon e Kubuntu. São as 4 que eu curto mais. Claro que o KDE deve rodar muito bem no Debian, né? Se você for parar a pensar, mas uma versão não tão nova talvez. Enfim, temos aqui o KDE Plasma, então eu estou com aquela tela menor por conta provavelmente dos drives do VirtualBox, né? Dos adicionais de convidado. Aqui vai aquela senha que a gente criou na instalação. Iniciamos a sessão, acho que não, ele redimensionou a tela aqui. Bom sinal. Esse aqui é o bootzinho, a inicialização do KDE no SUSE. Eu acho muito legal essa lâmpadazinha ali com o gecko, né? Que é o mascote da distribuição, o camaleãozinho. Aqui eu acho que eu vou conseguir até colocar em tela cheia, provavelmente. Vamos ver se vai iniciar tudo certinho. Sim, você pode ver aqui que tem um logotipo no menu iniciar diferenciado também. E tá aí o nosso OpenSUSE rodando KDE. Claro que a gente pode alterar também para usar aquele modelo mais comum do KDE aqui também, né? Sem problema nenhum. Vai do seu gosto, na verdade. Vou colocar a tela cheia. A gente acabou de finalizar a instalação, isso aqui não é um vídeo de pós-instalação ou de review nem nada, mas você pode utilizar aqui esse íconezinho para fazer atualizações de softwares, ver que ele está fazendo a atualização da lista de repositórios, e desse modo que a gente instalou, vamos navegar aqui em aplicativos para você ter uma noção de quanta coisa tem atualização, a gente já vai ver como funciona isso, para você ter uma noção de quanta coisa vem instalado por padrão desse modo, né? Eu acho que primeiro a gente pode olhar de uma forma simples aqui no Dolphin quantos gigas livre a gente tem. Ó. Lembra aquela instalação que foi feita? 455 GB livre dentro da home ainda aqui. Esse aqui é o Dolphin. Vamos ver qual é a versão do KDE que ele está trazendo agora. K-Info Center aqui. Olha só que legal. Como falei, o LIP seria a versão LTS do SUSE, do OpenSUSE, então ele vai utilizar softwares LTS geralmente também. Mas tem aqui, então, configurações, ele tem uma pá de opções, tem um poderoso YAST aqui. Se você nunca viu o OpenSUSE, eu recomendo que você veja a review que eu fiz dele algum tempo atrás. Era o outro KDE ainda, se eu não me engano, mas lá você consegue ter uma noção de como as coisas funcionam. Eu não lembro se era o KDE novo ou se era o antigo, acho que era o antigo até. É um vídeo longo, tem uns 50 minutos de OpenSUSE para você aprender bastante coisa. Aqui em Educação e Ciências vai ter o Marble do KDE, que é aquele globo, né? Tipo o Google Earth da vida, algo do tipo. No escritório a gente vai ter LibreOffice aqui também, vários outros aplicativos KDE, o Contact,
etc. Em gráficos já vem com o GIMP, já vem com o ShowPhoto, já vem com o Digicam, já tem aquelas opções que são plugins que você pode utilizar no visualizador de imagens, mas que também são programas independentes. O negócio é muito louco, né? O Scanlight, que é o digitalizador e tal. Deixa eu ver aqui. Internet, a gente tem Firefox, temos o Tiger Venice Viewer, o Conversation, o Kmail também está aqui, vários outros complementinhos. Jogos também vem alguns joguinhos. Paciência está aí também. Aqui em multimídia vem o K3B, é um aplicativo desnecessário para a maior parte das pessoas hoje em dia, vem com o Dragon Player. Aqui em sistema, aí a gente tem o Discover, se você quiser usar uma loja de aplicativos assim. Apesar de que eu vi algumas pessoas dizendo que... Deixa eu ver se isso aqui vai sair ou não vai. Saiu agora. Eu vi algumas pessoas dizendo que utilizar o Discover, às vezes, utilizar o Yast para fazer a instalação ou adição de repositórios, não modificava os repositórios do Discover. Talvez alguma coisa precisasse ser mudada, né? Aqui eu tenho aqueles 4 repositórios habilitados, né? Mas você pode habilitar outros se você quiser, incluindo adicionar o suporte a pacotes Flatpak. Você pode atualizar o sistema por aqui, você pode ver que tem uma pá de atualizações, era isso que o sistema estava indicando aqui, ó. Beleza? Mas a maior parte do gerenciamento pode realmente ser feito através do Yast. Eu não diria que ele seja uma aplicação intuitiva assim para usuários leigos, mas ele é todo gráfico e tem configurações extremamente avançadas que você pode fazer sem precisar abrir o terminal para nada, literalmente. Você pode até configurar o kernel sem abrir o terminal, que é uma coisa que eu acho que só o OpenSUSE tem uma ferramenta nesse sentido, que tem todas essas características, assim. Até a parte de limpeza do sistema e outras coisas. Então, você pode ver aqui em gerenciamento de software, se você quiser fazer uma instalação de algum programa que não esteja lá no Discover. Esse gestor aqui do Yast funciona de uma forma mais parecida com o que seria o Synaptic no Debian, por exemplo, ou no próprio Ubuntu mesmo, no Mint. Por exemplo, aqui eu digitei Chromium, eu posso instalar o navegador Chromium, né? Se você quiser o Google Chrome, você só precisa ir no site da Google mesmo e baixar ele. Eu disse que não ia ser um pós-instalação, mas eu acho que não custa nada dar umas dicas extras, né? Já que a gente mostrou como instalar. Por exemplo, aqui tá, aviso de privacidade do Firefox. Tem uma página inicial customizada aqui também que é bem legal. Ó. Vou colocar aqui Chrome, por exemplo. Vamos vir aqui Chrome para a área de trabalho. É Chrome for Desktop, né? Traduziram assim. Fazer o download do Chrome. E aqui você tem, ó, como é uma das distros importantes, RPM para OpenSUSE. Então, aceitar e instalar. Você pode salvar. Está baixando aqui. E ele vai instalar do mesmo jeito que outras distros fazem. Ó. Você clica e ele vai abrir aqui no Discover. Digita a sua senha. Não tem nada de muito diferente nesse sentido. Quer dizer, teve um erro de inicialização. Talvez sejam as atualizações que faltam eu fazer, ou talvez seja porque eu estou com o Yast aberto aqui. Deixa eu tentar descobrir. Vamos ver se vai funcionar agora. Aqui em Downloads. Confirmar, prosseguir. Ok. Enquanto o Discover faz ali a instalação do Chrome, uma outra coisa legal para você saber é se você colocar OpenSUSE Software assim no Google, você vai chegar aqui no Get OpenSUSE em software.opensuse.org e aí você pode escolher qual é a versão da distro que você está usando. No caso aqui a gente está usando o LIP 15 e damos um OK aqui. E aí aqui você meio que pode pesquisar pelos pacotes, é como se fosse uma loja de aplicativos online, assim, parecido com o que tem agora a Snap Store, ou mesmo a Canonical tinha, né, com o apt URL e tal. Então a gente pode... o GIMP está instalado, mas eu vou usar ele como exemplo. Se você pesquisar por GIMP, vamos dizer, ele vai te mostrar as opções assim, tá? Baseado no repositório da distro. Então se eu quiser o GIMP, eu vou aqui no Obtenha. E aqui tem o instalar diretamente e também tem o click install, que é uma espécie de scriptzinho para o OpenSUSE Lip. No caso, você tem que ir na versão que você está utilizando, né? Então, no caso, seria essa aqui.
versão 2.8.22 ou instalar diretamente, tá? Tem essa opção. A gente clica aqui no Click Install e aí ele vai baixar um pacote que é um pacote YMP, que é como se fosse um instalador, digamos assim, um script de instalação. Você dá 2 cliques e aí o Yast vai dar conta, ou vem aqui no instalar diretamente, aí ele vai puxar esse tipo de arquivo aí, que seria o equivalente a vir aqui no Click Install. Você também pode baixar o fonte ou baixar para uma arquitetura diferente e tal. Esse Click Install aí é bem legal, esse software do OpenSUSE que é bem prático para você fazer a instalação de várias coisas. Inclusive aqui ele sugere algumas, ó. Dá para você navegar por categorias também, multimídia, por exemplo. Você quer instalar o Audacious aqui, vai aqui no Obtenha, vem aqui no instalar diretamente, e aí você pode marcar, abrir com já diretamente o aplicativo padrão ou salvar. Vou dar só um OK aqui para você ver como é que ficaria. E aí ele vai adicionar o repositório, caso necessário. Você avança aqui, qual é o software que vai ser instalado, próximo, sim. O software está sendo instalado, você precisa digitar a sua senha para que funcione. E aí o processo de instalação. Você vê que as telas elas não são necessariamente bonitas ou super estéticas, mas elas são funcionais. Então, se você está querendo uma distribuição para fugir um pouco de arte, de Debian, Ubuntu, essas coisas assim, o OpenSUSE, ou lá, Fedora, né, também, o OpenSUSE pode ser um caminho muito interessante para você dar uma olhada. E tem gente que usa há muito tempo, ama de paixão aí o OpenSUSE, pela forma com que ele funciona, pelos recursos que ele oferece. E eu tenho certeza que é uma distribuição que vale a pena dar uma olhada, caso você nunca tenha mexido, ao menos, para ver o que você acha a respeito do sistema. Beleza, aqui a instalação foi bem sucedida, concluímos. Então, teoricamente, a gente deve achar o Audacious aqui no menu, olha só. Claro que eu poderia instalar ele pelo próprio Discover, né? Você pode ver que o visual que está aqui, que inclusive provavelmente é um print tirado lá no Mint, tá diferente do que está aqui, mas é que ali está a versão com a interface diferente, né? Como é que é aqui? Configurações, interface GTK. Aí, ó. Aí a gente tem aquele visual que estava no print ali atrás, ou mais próximo daquilo ou menos, né? O meu Google Chrome não está querendo ser instalado via Discover aqui, eu não sei porquê. Então vai via terminal mesmo, né? Ah, ele estava sem a assinatura do pacote, por isso que não estava instalando. Então tive que apelar para o terminal aqui, mas provavelmente usando repositórios da comunidade você consegue instalar o Chrome lá pelo Pacman, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver se agora instalou aqui. Agora eu tenho o Google Chrome instalado. De fato está instalado. Tá aí o bom e velho Google Chrome, né? Conhecido de muitos, velho de guerra. Tá aí, bacana, né? Outra coisa, então, só para finalizar aqui o vídeo de hoje, que já está bem longo aqui, mas espero que esteja bem informativo para vocês. Eu vou puxar o Yast aqui novamente. Você pode utilizar vários softwares para gerenciar o OpenSUSE, como você viu aí. Mas existe a possibilidade de você adicionar novos repositórios. Então você vem aqui em repositórios de software, para você ter acesso a mais pacotes ou talvez mais drivers, caso seja necessário, né? Observe se está habilitado, marcando aqui o checkzinho, e você vai ter algumas outras opções. Agora eu tenho o repositório do Chrome também que eu instalei aqui. Esse aqui vinha da própria mídia, né? O debug eu não necessito necessariamente, atualizações automáticas, NoSS está instalado. Para ter acesso a alguns repositórios extras, a gente pode vir aqui em adicionar. Aqui tem várias opções de você adicionar um repositório. Bom, se você não sabe bem o que é um repositório, veja o vídeo O que é um repositório Linux que eu fiz recentemente, para você entender que existem várias formas de você buscar software dentro das distros, né? Tem versões offline, tem versões online com protocolos diferentes. A gente pode especificar um URL específico, mas eu quero navegar os repositórios da comunidade do OpenSUSE. Então eu vou em próximo aqui. Ele vai fazer uma lista de repositórios disponíveis. E aqui a gente vai colocar o Pacman,
e o NVIDIA Graphics, de preferência. Mas você pode colocar outros, por exemplo, esse lib DVD CSS para reproduzir DVDs protegidos e tal, e tem atualizações não testadas. Lembrando que esses são repositórios da comunidade, e do mesmo jeito que você seria, sei lá, equivalente, entre aspas, a você adicionar um PPA ou instalar um pacote do AUR no Arch Linux, tá? Então, eles não são necessariamente testados pela equipe do OpenSUSE, não tem toda aquela confiabilidade que os pacotes que estão no repositório oficial têm. Mas de forma geral você pode usar sem maiores problemas, tá? Damos um OK, ele vai adicionar os repositórios e vai atualizar eles aqui também. Tá vendo aqui? Olha, ele vai dizer, olha, essa chave GNU PG aqui não é confiável, o proprietário da chave pode distribuir atualizações e tal. É um repositório de terceiro. Então você vai ter que escolher confiar ou não. Isso vai acontecer com os outros repositórios também. Mais uma vez aqui vou ter que confiar. Mas por mais que não seja suportado oficialmente pelo OpenSUSE, só pelo fato de ele ser exibido aqui nos repositórios da comunidade, significa que tem um nível de confiabilidade por parte da galera que faz o OpenSUSE. Então aqui você vai ver que eles estão habilitados e com autorização automática. Isso aqui você pode alterar se você quiser, só vir aqui em editar. E daí você edita o repositório, tal, que você quiser, na verdade aqui, né? E desmarcar a opção atualizar automaticamente, daí some aqui o certinho. Aí é com você, né? Então, dá um OK agora. E aqui em gerenciamento de software, você vai encontrar alguns softwares que antes você não encontrava, né? No repositório oficial do SUSE. A lógica de funcionamento é relativamente simples. Então, NVIDIA alguma coisa, aqui vou dar um tracinho. Você vai ver que você já vai encontrar alguns drivers a mais, ó. Por exemplo, aqui NVIDIA 390, NVIDIA 390-69. Até agora não tem a versão mais recente do driver NVIDIA que eu uso no Ubuntu, mas já tem, né, até um controle de funk da ASUS, ó, que interessante. OBS Studio, será que eu encontro? Vamos colocar na descrição aqui. Open Broadcaster, talvez. Por Open Broadcaster, eu marquei aqui descrição, ele acabou encontrando. Então eu poderia instalar ele por aqui, tem até o modo de desenvolvimento. Eu vou colocar só NVIDIA sem o tracinho, vamos ver o que aparece aqui. Provavelmente eu vou ter mais opções. Vamos mudar aqui de instalado disponível, assim. A versão mais recente que eu tenho seria essa aqui, GeForce 400. Pelo que diz lá no site da NVIDIA, seria uma versão diferente, a mais recente, né? Digamos uma 1080 Ti Linux aqui. Seria a 390-67. Na verdade é eu que uso um drive beta, então. Eu não estava ligado aqui. O OpenSUSE tem a versão mais recente e estável disponível para você, ó. Então 390-67. Beleza? Então dá para você utilizar o sistema assim numa boa, e agora você tem várias coisas que você não tinha antes graças a esses repositórios novos. Você pode navegar aqui por repositórios também para ver quais são os pacotes que estão dentro de cada um deles em específico. O Pacman Repository aqui. Tem várias coisas que você pode querer instalar. Vamos ver, será que eu tenho uma versão mais recente do GIMP ou eu estou preso naquela outra lá. Claro que você pode usar Flatpak e Snap também, né? GIMP 2.8, para utilizar a versão 2.10 do GIMP eu vou ter que usar um Flatpak ou alguma coisa diferente, provavelmente. Mas o OpenSUSE tem muito a se explorar ainda, né? Um sistema muito completo, um sistema muito interessante. Vou abrir aqui de novo para a gente visualizar o camalhãozinho mais uma vez. Bom, galera, esse foi um longo vídeo, mas eu espero que tenha sido educativo, que vocês tenham gostado, que tenham aprendido coisas novas e conhecido mais a respeito do OpenSUSE Lib. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao pessoal da HostGator, até pela camiseta que eu estou utilizando hoje aqui, e por patrocinar esse episódio do Geolinux aí para você. Olha só quanta coisa bacana você aprendeu por conta do apoio deles. A gente tem mais conteúdo interessante aí para rolar durante a semana. Tem algumas reviews de distros, tem alguns produtos que eu quero fazer o unboxing para vocês também. Coisas bem legais que eu recebi também, um produto bacana do pessoal da D-Link aqui, ó. Até foi sugestão de vocês que eu pegasse um desses, então eu peguei para poder fazer um teste. É um extensor e repetidor Wi-Fi Powerline, vamos ver se funciona bem, né? Durante essa semana provavelmente eu faça vídeo para vocês. Até uma próxima, um grande abraço, valeu pela força, falou!